Agora 9h07 no jornal Gente na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. O Senado Federal aprovou ontem, em votação simbólica, aquele projeto que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres em casos de trabalho iguais ou exercício da mesma função. Como ele já tinha sido aprovado pela Câmara, vai para a sanção do presidente Lula, que evidentemente vai sancioná-lo, já que esse projeto partiu do próprio Executivo e foi uma promessa de campanha. A gente quer colocar aqui esse assunto em debate, porque ele é um assunto muito sensível, é um assunto que tem conseguido cada vez mais destaque. Hoje existe uma diferença salarial medida por pesquisas entre homens e mulheres na casa dos 80%, ou seja, na média hoje, uma mulher recebe 80% do que um homem recebe. Ao mesmo tempo, como se definir critérios do que é, de fato, algum tipo de discriminação colocada no mercado de trabalho pela empresa e do que é a decisão da empresa de conceder a sua política de benefícios de acordo com a entrega de cada profissional, seja ele homem ou mulher. É uma discussão difícil, a gente vai tentar sair aqui desse espírito de lacração que muitas vezes aparece nessa história. Por isso nós convidamos o sociólogo José Pastore, que é professor de Relações do Trabalho da FEA USP, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para jogar a luz e dar uma chacoalhada no nosso ouvinte e no nosso assinante do Band News, professor, sobre esse assunto. Né? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia ao Cláudio, ao Pedro Campos, Thaís. Bom dia. Não sei se a Sônia está aí também. Bom dia. Tá bom. Sônia está de folga. Aniversário dela hoje, viu, professor? Ela está no day off de aniversário. Parabéns, Sônia. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer o seguinte: eu sou totalmente favorável à igualdade de condições no ambiente de trabalho. Eu acho que, se houver discriminação, essa discriminação tem que ser punida. O ambiente de trabalho requer respeito aos direitos humanos, à Constituição, e isso é importante para a vida de cada um que trabalha e para a própria produtividade da empresa, né? Esse projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, ele acrescentou uma série de mecanismos que já tinham sido cogitados outras vezes, mas nunca foram realmente implementados, porque a complexidade para mexer com questão de igualdade salarial é muito grande. E existe uma parte da diferença que é realmente devido à discriminação. No Brasil, há discriminação de trabalho entre homens e mulheres. Mas há uma outra parte que não diz respeito à discriminação. Porque na fixação de um salário entra um conjunto muito grande de fatores, entra a senioridade, entra a experiência na função, entra digamos, a empatia, no setor de vendas, por exemplo, a capacidade de vender mais, a produtividade, etc, etc. Então, esses fatores fazem parte da diferença de salário entre homens e mulheres. Agora, o que há que se combater é a discriminação. Portanto, você precisa afastar todos esses fatores para ver o que é que sobra de diferença. Isso que sobra é discriminação. Isso tem que ser punido. Agora, professor, essa operação de afastar todos os fatores não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. A legislação brasileira já tinha dado um passo nesse sentido. Eu posso até depois aqui especificar um pouco mais. Agora, essa lei veio acrescentar mais obrigações e também mais complicações para as relações do trabalho e para a gerência do pessoal. E isso que me preocupa, porque naquela boa vontade de querer proteger as mulheres, isso aqui pode acabar desprotegendo. Professor, eu queria que o senhor nos explicasse uma situação que é a seguinte: o governo atual, na campanha, prometeu uma lei que estabeleça igualdade
salarial entre homens e mulheres, etc. e tal, assumiu, a iniciativa foi adotada e está em processo lá de apreciação, votação no Senado e tal. Mas já existe lei nesse sentido, né? Eu achei meio inquietante, né? A gente concluir com isso que o presidente não sabia da existência da lei, mas nem sequer alguém chegou ao presidente, ó, vamos pensar em outra coisa, porque já existe a lei, uma lei de 2017, né, tem até aqui o número, uma lei que estabelece essa igualdade, né, a igualdade salarial entre homens e mulheres, é claro que obedecidos ali os critérios aqui aos quais o senhor se referiu agora há pouco, inclusive o artigo 461 dessa lei, a Lei 13.467 de 2017, diz que, sendo idêntica à função, como o senhor observou, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Mais claro do que isso, impossível. O que é que o senhor atribui essa iniciativa, essa coisa que parece mais uma nova lei que serve à lacração do que propriamente para facilitar ou para a proteção da mulher? É isso mesmo? Esses critérios que você apontou, Cláudio, digamos, são critérios que a gente poderia considerar os mais potentes, os mais, digamos, viáveis para você poder captar aquilo que não é. A gente está aqui conversando com o professor José Pastore, falando sobre essa lei que foi aprovada ontem pelo Senado Federal e que segue agora para a sanção do presidente da República. Tem uma travadinha aqui na imagem do professor José Pastore, mas na sequência a gente vai retomar essa conversa aqui no Jornal Gente, no ar pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. E a gente retomou, Pedro Campos, o contato agora com o professor José Pastore, sociólogo, professor de Relações de Trabalho da FEA-USP, um dos maiores especialistas no mercado de trabalho do Brasil, que está sempre conosco aqui. Professor, o senhor estava respondendo a pergunta do Cláudio Humberto sobre qual é a necessidade de uma lei nova para estabelecer igualdade salarial entre homens e mulheres e punições para quem não cumpre essa regra, se já havia uma lei bem semelhante que foi aprovada no ano de 2017. Essa lei nova, que deve ser sancionada agora pelo presidente da República, tem alguma diferença, professor? Ela acrescentou algumas medidas, digamos, de reforço. Uma delas é o pagamento de uma multa de 10 vezes a diferença salarial que for determinada entre homem e mulher. É uma multa pesadíssima. Por exemplo, se eu tiver uma diferença de R$5.000 entre uma gerente mulher e um gerente homem, porque a gerente mulher trabalha numa agência muito pequena, de um banco, de um supermercado, e o homem trabalha numa agência muito grande, muito complexa, e a empresa acha que isso tem mais responsabilidade, por isso paga mais a ele, a empresa será multada em 10 vezes essa diferença. Se for R$5.000 durante 5 anos, a multa será de R$520.000 por pessoa, de efeito retroativo, desde a hora que ela foi empregada. Então, veja, eu falei logo no começo, sou favorável à igualdade, sou favorável a combater discriminação, mas nós não podemos criar também muitos obstáculos, porque isso vai afastar a contratação de mulheres. Uma outra coisa que a nova lei agora está inovando, as empresas grandes terão que fazer um relatório a respeito do seu quadro salarial, como é que está a diferença. É uma coisa complexa e, veja bem, vai expor a empresa aos seus concorrentes, não é? A política salarial de uma empresa é uma coisa estratégica dela para concorrer. Essa é uma outra coisa. Mais uma coisa, ela tem que fazer um plano agora, um plano para dizer como é que vai ser diminuída a discriminação daí para frente, sem saber direito como separar a discriminação dos outros fatores. Enfim, criou uma burocracia pesadíssima, criou uma multa também tão sedutora que, desculpe o Pedro que é advogado, mas muitos advogados inescrupulosos serão tentados a estimular muitas e muitas mulheres a reclamarem, irem à Justiça do Trabalho ou o próprio fiscal do trabalho
Ou seja, eu acho que o ambiente de trabalho agradável que todos precisam pode se tornar um ambiente conflitivo e complicado dessa maneira. Eu acho que tudo tem seus limites, não é? E aqui, pelo jeito, a gula de votos, a gula por agradar, não é, todo o eleitorado feminino, eles procuraram encaixar tudo possível. Encaixaram, inclusive, que pode haver, nesse caso aí, um pleito da mulher por danos morais. Veja, quando você coloca tudo isso aqui junto, é uma coisa pesada. E eu não sei, nenhum país que eu conheço tem apresentado esse tipo de ferramental, de arsenal, digamos, para combater discriminalidade, que, repetindo, é uma coisa que precisa ser combatida, mas que precisa ser bem caracterizada. Os critérios que já estão na lei, que o Cláudio mencionou, no meu entender, já um grande passo para poder fazer esse trabalho. Agora, com todo esse artesanal, a gente sabe que tem lei que pega e lei que não pega, e tem lei que pega invertidamente, né? Dá o contrário daquela boa vontade e daquela boa intenção que o parlamentar teve. Eu temo que essa lei vai para esse caminho. Professor, mais do que isso, né? Eu tive a oportunidade de ler o texto da lei aí. Essa multa que o senhor mencionou, ela é dobrada, né? No caso de reincidência na empresa. Então, o que pode inviabilizar mesmo o funcionamento de empresas menores. Já pensou se tomar uma paulada dessa aí? Porque você tem um funcionário homem, uma mulher ali, que tem mais ou menos a mesma função, mas tem, como o senhor explicou bem, porque num primeiro momento parece algo muito bom, né? Você fala, estou aprovando uma lei aqui para equiparar. Mas é importante explicar aqui, nesses detalhes que o senhor trouxe para nós, para ver que tem outras questões por trás que podem ser o famoso tiro no pé, né? Você está tentando aí proteger e você vai afastar ainda mais as mulheres do mercado de trabalho, porque o empregador vai olhar ali e vai falar, peraí, isso aqui pode me dar problema, então eu estou preferindo aqui a contratação de um homem para essa função. Foi muito bom ter aqui a sua explicação no Jornal Gente, né, para pontuar muito bem isso. O que eu queria saber do senhor é o seguinte, no quesito discriminação, nós conseguimos, de alguma forma, a evoluir nessas investigações, saber realmente onde a mulher é discriminada ou não no ambiente de trabalho? O que nós temos verificado ao longo do tempo é que a diferença do salário entre homem e mulher está diminuindo, né? Está diminuindo. E também se sabe que a discriminação ocorre mais nos níveis, digamos, educacionais mais baixos, no setor privado, porque no setor público você não tem praticamente essa diferença de salário. Ocorre também nas menores empresas, porque as grandes empresas têm um quadro de carreira, não é? Muito bem estabelecido e é tudo muito bem respeitado, esse aspecto aqui. Então, esses são os nichos, digamos, onde é preciso combater mais a discriminação, não é? Agora, a Constituição Federal, Pedro, no artigo 7º, tem um comando lá que é para o Brasil combater a discriminação. Mas está escrito assim, combater por meio de medidas de incentivo e não de punição. Porque a punição é preciso, mas ela tem um limite. Como você falou, na reincidência dobra. Agora, se a empresa tiver 3, 4 casos, somam todos. Então, veja, isso é um problema, as mulheres mesmo. E você mencionou a diferença, não vou contratar mulher, mas já há casos aqui, muitos, eu conheço empresários já, estão dizendo o seguinte, eu vou descontratar os homens. Por exemplo, num hospital, onde predomina enfermeiras mulheres, e ele tem lá 10% de homens, ele falou, eu vou mandar embora todos os homens, para não ter diferenças, porque isso aqui é de uma insegurança muito grande. Então, aumentou a insegurança jurídica, aumentou o potencial conflitivo, estragou o ambiente de trabalho e pode ser uma medida contraproducente para aquilo que a gente quer combater, que é a discriminação. Esse que é o grande problema. Esses assuntos complexos assim, nós não podemos ir pela política do identitarismo, né? O grupo é pequeno, tem que ser protegido, o grupo é homogêneo e grande, como o caso das mulheres, tem que ser protegido. É evidente que tem que ser protegido. Discriminação tem que ser punida.
Mas nós temos que separar o que é discriminação daquilo que não é discriminação. Às vezes acontece o seguinte, num hospital, contrata médico, põe na carteira de trabalho, qual é a sua função? Médico. Mas um é neurocirurgião e o outro é dermatologista. E ele estabelece um salário diferente por causa da complexidade do trabalho, por causa das dificuldades de encontrar esse profissional no mercado. A lei de oferta e procura funciona aqui. Não é discriminação do dermatologista nesse caso. Então, essas questões, eu sei que quando há um impulso político, eleitoral, partidário, é difícil a gente discutir essas questões. Eu acompanhei todas as comissões do Senado, vi a dificuldade que alguns senadores tiveram de levar um pouco desse bom senso a respeito desse assunto. E aí o voto falou mais alto, né? E tudo foi aprovado. O presidente deve sancionar essa lei rapidamente, porque ela tem uma boa repercussão eleitoral, né? Professor José Pastore conosco aqui no Jornal Gente. Muito obrigada, hein, professor? Até a próxima. Sempre muito bom ouvi-lo aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e os assinantes do canal Band News TV. Muito obrigado. Muito obrigada.